Bem-vindos ao nosso programa de entrevista aqui pelo nosso canal 11.1 TVBE. E você sabe que bons convidados, bons assuntos, atualizando, né, nossa cidade e na nossa região com aquele sotaque próprio nosso, né? Nós não somos cariocas, nós não somos paulistas, paranaenses nem gaúchos. Nós somos do norte de Santa Catarina. Portanto, a nossa linguagem é a mesma de que nós usamos habitualmente no dia a dia. Bom, o assunto de hoje, segurança pública. Um comandante que saiu da ativa e agora está no outro lado, certo? Ele continua um policial militar, mas a atividade dele de campo não é a mesma. Enquanto ele estava aqui no comando da nossa região, em Jaraguá, enfim, ele foi muito bem quisto pelas pessoas, pelas autoridades, por todo mundo. Eu estou falando do Reinsdorf, como era o seu nome de guerra, né? É isso? É isso. Bem-vindo, boa meu noite. amigo. Obrigado pelo convite. Eu é que agradeço. A vida agora está diferente? Está de aposentadoria já? Ela muda um pouco, né? A gente não deixa de ser policial militar, a gente vai para a reserva, né? Efetivamente. Mas muda, né? A relação com a farda, principalmente, né? Que é a característica da polícia militar, propriamente. Isso está lá no armário agora, né? Pois é, quando foi na última entrevista que tu me deu, ainda foi esse ano, que tu estavas na ativa, tu veio todo paramentado, né? Com colete à prova. Eu disse assim, tu não queres tirar para ficar... Não, Sérgio, isso aqui é o padrão, eu tenho que usar. Aonde eu estiver, eu represento a PM. Representava, eu gostava de estar de operacional, porque a gente sempre participava das operações. Também aqui é uma região bastante... ela é vista na Polícia Militar como uma região muito operacional dentro, né, das 12 regiões que a Polícia Militar possui. O que é uma região muito operacional? É uma tem região... muita operação? O que significa isso? Tem muita operação, né? Tem bastante serviço voltado para as atividades fim da Polícia Militar. Na realidade, a região ela é operacional, os batalhões são operacionais, né? A estrutura que nós temos... É mais ativa? Na verdade, a estrutura que nós temos em Joinville e região aqui, ela é mais operacional. Ela não tem nenhuma diretoria da Polícia Militar aqui. Ah, entendi. Então, ela é uma estrutura realmente, assim, formulada para isso, né? Certo. Então, não tem tanta parte de comando em administração, até de escritório. Até tem, mas é para aquela... Isso. É para quem está no campo ali, né? Certo. Dentro daquele... Mas não elabora as grandes políticas para a região de segurança pública, isso vem de lá para cá. E isso fica afeta a Florianópolis, né? Onde engloba também as diretorias lá na capital. E, exato. Portanto, nessa tua vivência de quantos anos na polícia? Fiquei quase 32 anos. 31 anos e 8 meses. Mas começou muito jovem, então. Comecei jovem, na época nós fazíamos quando eu ingressei, né? Nós fazíamos o vestibular da CAF. O curso de formação de oficiais, ele participava, era dentro do vestibular da CAF, você fazia prestava o vestibular ali, se fosse... Claro, tinham provas antes, né? Antes tinha a prova física, o exame odontológico, o exame médico. Antes de tu poder vestir. O psicotécnico, as pessoas faziam duas opções no vestibular da CAF, né? Opção A, opção B. Isso eu estou falando lá em 92, né? Nem faz tanto 93. tempo assim. E aí nós fazíamos 3 opções, porque se eu realmente não lograsse êxito em nenhum desses testes anteriores ali, físico, psicotécnico e tal, aí eu ficaria com as 2 opções do candidato normal, digamos assim, que não quisesse ser oficial da polícia. Então fazíamos 3 opções. Aí, primeiro vestibular que eu fiz, eu ingressei na Polícia Militar na época, né? Que é a Academia da CAF. Polícia Militar. Certo. E aí é um curso superior, né? Na época eram 4 anos de curso, nós fazíamos em Florianópolis. A exemplo, fazendo uma analogia, exemplo do que é a AMAN, do que é a Academia da Força Aérea, ou a Escola Naval, né? E aí eu me formei com 21 anos de idade, né? O término dos 4 anos de curso. E tu já sai lá oficial? Já saí lá aspirante oficial, pronto para seguir os postos da carreira, né? Certo. E aí na época da escolha, porque estou aqui, né? Eu até gostei da sua fala ali no início, assim, eu estou aqui, a linguagem de Joinville, somos daqui. Então já resido quase há 30 anos em Joinville, né? Me sinto joinvilense, minhas filhas nasceram aqui, adotei Joinville de coração. E eu tive que escolher, ao final da academia, uma cidade para vir servir.
Certo. E eu escolhi Joinville. Ah, lá no teu início de jornada... Eu já vim para Joinville. Porque tu não era de Joinville? Não era de Joinville. Aqui tu conheceu a tua esposa? Conheci minha esposa e constituí minha família. Muito bem. Aí tem um laço realmente muito mais sério, né? Por conta de que a mulher... Sim. No teu caso, ela também manda? Porque o comandante é armado, é fardado. A mulher também, como... Ela é sempre um posto acima, né? Quando eu era tenente, ela era capitão. Quando eu era capitão, ela era major. Quando eu era tenente-coronel, já era coronel. Quando eu era coronel, a polícia não tem general, mas ela fazia às vezes. E daqui a pouco ela está com 4 estrelas e tu... ainda continua lá. Sim, sim. Isso é verdade. De fato. Não. Agora, falando nessa questão da vida pessoal, né, a gente fez essa brincadeira, mas a família sofre muito, né? Porque cada dia que um oficial, ou mesmo um policial, né, sai de casa armado... Eu relembrava isso com ela, Sérgio, esses dias comentando em casa, agora, no mês de dezembro, né? Eu disse, nossa, quanto Natal, quanto Ano Novo. Eu fui piloto do Águia há 10 anos, eu servi no Águia, né? Durante 10 anos aqui, o helicóptero Águia, e, poxa, quanto Natal, era a época de mais... maior demanda na praia, né? Entre Natal e Ano Novo, o início de janeiro, voávamos muito, ficávamos muito tempo de serviço, né? E a família aguentou tudo aquilo, né? Ausência em aniversário de esposa, aniversário das filhas, meu aniversário, meus pais residem em Florianópolis, nós não somos de lá, minha família é do oeste do estado, né? Nós fomos para Porto Alegre e de Porto Alegre viemos para Florianópolis, por isso que eu fiz o vestibular para a academia. E também o receio de você sair e não voltar, né? Olha, algumas oportunidades. Pensei, minha esposa tomou um susto muito grande. Quem é de Joinville vai lembrar desse fato. Aquele helicóptero do Beto Carreiro, lembra que ele foi sequestrado? Lembro. E ele caiu na zona sul de Joinville. Teve uma queda e ele ia sobrevoar o presídio e tal. E tinha uns tentativa de fazer uns elementos armados ali naquela aeronave. E até o piloto eu conheci, ele era um mecânico ele foi mecânico de helicóptero há muito tempo, aquele piloto. Né? Mas não fazia parte da gangue, né? Não, ele era piloto da empresa. Isso, e fazia lá sob armamento, né? Isso, né? Ele foi tomado, né? A aeronave foi tomada. E eu acho que até ele, heroicamente, ele lutou e teve aquele episódio. E a aeronave caiu muito abruptamente, né? Muito rapidamente. E tinha uma barreira da Polícia Militar de Trânsito, uma barreira, né? Lá na Zona Sul, próximo àquele local. E nós estávamos ali de serviço. Eu lembro que a barreira comunicou: olha, caiu uma aeronave aqui, pelo rádio. E imediatamente nós decolamos e seguimos para a Zona Sul. Porque tu também estava com o helicóptero. Eu estava de serviço, exatamente. E aí as pessoas acharam, porque foi muito rápido o deslocamento do Águia. Estou contando uma coisa muito pessoal. Nunca contei isso. Hein? Não? Não, primeira vez que eu estou contando assim. E as pessoas acharam que qual é o helicóptero que sobrevoa Joinville, né, comumente? É o helicóptero da Polícia Militar. E aí falaram, o helicóptero caiu na zona sul de Joinville. Porque como a gente deslocou muito rápido até a cena, inclusive conseguimos trazer um dos tripulantes, uma das pessoas que estavam ocupando o helicóptero lá, tinham dois criminosos e o próprio piloto, né, que faleceu, carbonizado ali na hora, e mais um terceiro, até que eu acho que até era o ajudante do helicóptero. Conseguimos levar ele para o hospital, mas eu acho que eu não me recordo se sobreviveu ou não. A gente conseguiu retirar e ainda conduzir para São José. Aí no São José, quando eu pousei no heliponto do Hospital São José, um monte de ligação, mas olha, né? As pessoas ligando para o 190, o helicóptero da polícia confundiu. E a minha esposa estava trabalhando, ela é funcionária da Prefeitura Municipal, e aí disseram, acho que o helicóptero caiu. E ela lembrou que sabia, né? Aquele dia eu estava de serviço. E aí, até eu não falar com ela ligou para o 190 desesperada e falou assim, olha, eu quero saber, é o Águia ou não? E a pessoa, não é um outro aeronave e tal. Mesmo assim, ela não queria... E mesmo assim, houve aquele susto, né? Quando eu cheguei em casa, assim, de fato, né? Eu acho que eu não tinha mais nova ainda, eu abracei minha filha mais velha, minha esposa e tal. Então passa por algumas situações, né? Não quero dramatizar, nunca fui desse... Mas é da tua Nunca vida. Fui desse... Essa é a tua profissão? Estilo, né? Mas era... Eu penso lá na Força Nacional, quando eu fui no Rio de Janeiro em 2007, né? Participei lá dos Jogos Pan-Americanos, né? Como tenente da Polícia Militar de Santa Catarina, destacado lá. Hoje é Força Nacional, mas na época ainda não era. Era a Força Nacional. Já também? Já. Ela começou em 2003, né? E em 2007 eu fiquei lá 4 meses e meio no Rio de Janeiro.
Eu lembro que passaram algumas situações lá. O Rio é uma coisa hoje complicada, né? Naquela época já era, né? Meu. Fazendo uma reflexão assim. O que que tu encontrou, tu viveu no Rio de Janeiro? Para depois eu faça também um comentário a respeito. Naquele tempo, né? Imagina, Joinville em 2000, Santa Catarina em 2007. Ainda é o estado mais seguro da nação hoje em 2024, né? A realidade que nós tínhamos aqui de policiar Joinville, né? Nós não tínhamos ainda essa questão de andar com fuzil. Certo. Né? Na polícia militar era pistola, calibre 12, né? Uma carabina, era muito mais... As viaturas eram mais leves também. Mais tranquilo, né? É uma situação mais tranquila. E aí chega lá na Força Nacional, você é equipado quase que como um militar que vai para uma zona de conflito, né? Um colete com placa de cerâmica, né? Porque daí o colete com placa de cerâmica que é o adequado para resistir a tiro de rifle, de fuzil, né? Um fuzil, um capacete balístico. Então, o próprio equipamento já diferenciava do que tu fazia aqui no dia a dia. Certo. Então, já te coloca numa condição de alerta diferente, né? Foi uma experiência positiva na época, né? Onde depois a Polícia de Santa Catarina vem evoluindo também no uso desses equipamentos, incorporando também. Hoje temos fuzil não só na viatura do tático, mas na viatura de rádio patrulha. Hoje a polícia tem essa... também? Em Santa Catarina tem essa realidade. Eu sempre gosto de falar isso, né? Hoje quando você fala, a polícia não tem um armamento compatível com o criminoso. Não tem, com até o crime. Porque, né? Até então estava lá, né? A pistola Beretta importada da Itália, né? Nova. Que é uma marca uma marca consagrada, né? A nível mundial. Os fuzis, né? 5.56 em cada viatura. Então, a condição de trabalho hoje muito diferente da época que ali, 2007, né? Pegando esse parâmetro. Eu digo, a gente estava conversando aqui sobre o Rio de Janeiro, porque parece que é uma causa perdida hoje. Eu tenho essa impressão, né? Porque todo dia tem uma desgraça, infelizmente, acontecendo no Rio. Ou por corrupção, ou por falta de enfim, né? Na verdade, o crime lá é tão organizado que supera quem está no governo. Eu gosto muito de um autor, um coronel do Exército Brasileiro, ele de operações de forças especiais. Ele lançou um livro, né? Guerra na Era Informacional. O nome dele é Alessandro Bissacro. Eu até tive oportunidade de participar de uma palestra com ele, no encontro de oficiais militares aqui em Santa Catarina. E ele coloca, né, que são 4.000 comunidades, mais de 4, 5 mil comunidades dentro de uma cidade. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. São 4.000 mini realidades. Né? Então você teria... Mini comandos, né? Você colocar isso. E essa questão da guerra na era informacional é muito interessante. 4.000? Mais de 4.000 comunidades. A gente fica com um olhar, parece que é... E cada comunidade é um mundo, digamos assim, onde você teria que se inserir lá e verificar o que o Estado, né, pode fazer ou não, a ausência do Estado, e dar uma resolução. É bem complexo aí. Eu não tenho não fui militar lá, não tenho essa experiência, né? Tive somente essa breve passagem lá, enquanto estava na Força Nacional, também era uma... É uma guerra civil, né? Você não está numa operação comum, né? Quando eu digo uma guerra civil, porque é um grupo aqui, né? De bandidos, enfim, e aqui os federalistas, né? Ou seja, aqueles que representam o Estado, né? Então, né? E eu gosto de tocar nesse assunto da guerra na era informacional, porque ela diz muita coisa, principalmente aqui no Brasil, né? Ele sempre fala aquela questão de você colocar um menino palestino contra um carro de combate, um tanque, né? Vou usar um termo aqui entre aspas, tanque, carro de combate israelense, né? Certo. Parece que você às vezes faz aquela ideia do Davi contra o Golias, só que de forma contrária. E às vezes é muito... Quando fala, né? Eu até uma vez vi uma entrevista de um comandante lá de São Paulo, dizendo assim pro repórter: mas eu levei uma pedrada, o policial tinha levado uma pedrada. Ele assim, eu cheirei o gás lá do outro lado. Ele assim, a perspectiva é onde você estava com a câmera. Você não estava na perspectiva da tropa que levou a pedrada. Você estava na perspectiva de quem estava sendo lá com a munição química. Então eu digo assim, muito nessa questão, trabalhar informação, às vezes a favor ou não, do próprio Estado, né? Aquela história que a gente estava comentando aqui em off primeiro, né?
aonde eu quero chegar com a tranquilidade pública. Sim. Eu quero tirar a tranquilidade pública onde eu quero, né? É porque nós estamos vivendo um mundo, né, que as guerras são transmitidas ao vivo, online, certo? Mas como você mesmo disse, o narrador é que dá a posição ou do lado A, se ele for da emissora A, ou da emissora B, em que ele também será um outro profissional, enfim. Na internet encontramos vários argumentos, né, para justificar tanto o lado russo, hoje pegando Rússia e Ucrânia, quanto né, tem argumentos tanto para um lado da guerra quanto para o outro, né? E eu gosto desses paradoxos, né, porque a gente está vivendo desde o Vietnã essa questão de transmissão de TV durante os conflitos, isso cresceu, né, à medida, na Segunda Guerra Mundial tínhamos o rádio e à medida que a TV entrou e toda essa questão, essas ferramentas hoje que são colocadas, né, mas um paradoxo, né, você, 100 anos depois da Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, então estamos em 24, né, a Guerra da Ucrânia começou em 22, você tem um homem enfiado numa trincheira, mas hoje ele tem toda uma tecnologia e está vivendo a guerra dos drones, né? Engraçado, né? A trincheira está lá, né? As trincheiras foram feitas lá, mas não funcionaram, né? Eles tinham aquele equipamento antigo, que era um trator, que puxava, ia fazendo. Mas eles continuam para defensivo. Mas não funciona mais. Mas o drone já faz isso. Mas eu digo, exatamente, o homem está fazendo aquilo que fazia, mas a tecnologia já está acabou com isso, né? Mas tá. Por conta até do tipo de bomba, enfim, tem todas as infelicidades que estão ocorrendo lá. Mas o tema a gente não vai abordar, né? A violência é uma constatação que vem acontecendo no mundo. Nós temos hoje 5 guerras simultaneamente acontecendo no planeta, mas nós também temos guerras acontecendo aqui, não na nossa cidade, na nossa região, que felizmente é segura, mas temos guerras outras, né, que a gente vai poder abordar em relação ao conceito do que é segurança pública. Como é que funciona a segurança pública? Qual o papel da PM, da Civil, da Polícia Técnica? Tudo isso é daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. Não saia daí.